Olá, muito boa tarde. A Sociedade Missionária da Boa Nova vai celebrar o centenário em 2030 e divulga esta terça-feira o programa de preparação para essa celebração. Um projeto que tem na sua história e identidade a missão, agora à procura de novos caminhos. O Padre Lino Nascenso é o Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova e está hoje connosco precisamente para partilhar e indicar que caminhos são estes que estão em causa. Padre Lino, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar no programa Eclésia, precisamente neste contexto do centenário da Sociedade Missionária da Boa Nova. Já lá vamos. Antes, e porque assinalamos este domingo o Dia Mundial das Missões, que propósito o Papa quis colocar nesta celebração, a partir da mensagem que divulgou para esta jornada, e por que caminhos pede o Papa que se trilhe a missão nos dias de hoje? Uma vez mais, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. O Papa refere três dimensões muito importantes de qualquer discípulo missionário, que têm a ver, curiosamente, com o corpo, o coração, corações ardentes, olhos bem abertos e também pés ao caminho, com base precisamente no episódio dos discípulos de Emaús. E corações ardentes porque quando nós escutamos verdadeiramente, e escutar, mas escutar sublinhado, quando escutamos verdadeiramente e interiorizamos a Sagrada Escritura, ela transforma-nos interiormente, faz com que os nossos corações ardam. E esses corações ardentes significam paixão, porque nós sabemos que sem paixão não há missão. E o que está em causa é, de facto, essa dimensão da paixão que se coloca naquilo que se faz. Essa paixão só nos transforma, a palavra de Deus só nos transforma se nós comermos a palavra e ela se transformar no nosso corpo e no nosso sangue. De outra forma, seremos como fogo fátuo. As nossas palavras não farão qualquer sentido. O Papa Francisco refere aí, faz uma referência a São Jerónimo, que dizia que a ignorância da Sagrada Escritura é a ignorância de Cristo. Portanto, a dimensão da Sagrada Escritura. Queria-se dizer que qualquer missionário, antes de partir para o caminho, tem que abrir a Bíblia, tem que abrir a Bíblia, tem que comer a palavra. Comer a palavra. E depois os olhos bem abertos, isso tem a ver naturalmente com a celebração da Eucaristia, os olhos do coração bem abertos, porque precisamente na fração do pão, aquele companheiro de Emaús, que era o próprio Cristo, desaparece. E desaparece porquê? Porque ele próprio se tornou o pão para todos. Aquele que partiu o pão, partiu-se a ele próprio para distribuir aos seus discípulos. E isso é um convite a todos nós que distribuamos o pão e que estejamos dispostos a partirmos-nos a nós próprios, a fraturarmos-nos a nós próprios para sermos pão para a humanidade. E a terceira dimensão, os pés ao caminho. E já agora, e se me permite, ia recordar uma afirmação do Padre Lino Nascenso aqui há uns tempos, também a propósito deste repensar a missão, quando sugeriu que é necessário largar as pantufas e calçar as sandálias para se pôr ao caminho. Sem dúvida. E só podemos largar as pantufas e calcar as sandálias se temos um coração ardente. Ou seja, estamos motivados para isso, não é? Temos que estar motivados para isso. E se realmente vemos com olhos do coração. Isso põe-nos a caminho, como os dois discípulos que voltaram a Jerusalém e correram. Isso põe-nos a caminho porque nós não podemos apagar o fogo que nos consome interiormente. Consome no bom sentido, que faz com que sejamos pão para os outros. Isto numa dimensão, de facto, da missão, do anunciar a Jesus Cristo e que, enfim, terá muitos paralelismos na vida social, na vida em casal, enfim, que também até mais facilmente talvez se possa perceber. Sem dúvida, sem dúvida. E se quisermos, enfim, através dessas dimensões ou dessas três atitudes, há de facto esta dimensão da escuta que acaba por ser fundamental, muito em ligação também ao que acontece este mês em Roma com a realização do Sínodo dos Bispos. Exatamente. A escuta é fundamental para se iniciar um processo de encontro e para se iniciar um diálogo. E poderíamos chamar aqui a sua experiência no Japão como missionário, acredito que foram muitos anos a escutar.
Foram Mais do muitos que anos anunciar. a tentar escutar com o coração. Porque a escuta pressupõe que nós tenhamos a humildade de escutar, precisamente, de aprender e apreender aquilo que o outro tem para nos dizer. E que combatamos a nossa tendência, por vezes sôfrega, de ensinar. Nós pouco temos para ensinar. Nós temos muito para aprender, principalmente para aprender com aquele que é diferente de nós e que coloca os nossos valores em perigo. Porque isso nos leva... perigo, entre aspas, acredito. Em perigo, entre aspas, porque isso nos leva a trilhar novos caminhos. Isso leva-nos precisamente a colocarmos o coração ao lado do coração do outro, para que os dois corações, em sintonia, possam olhar para o horizonte. Foi muito uma experiência no Oriente, no Japão, que realizou essa experiência, essa dimensão da escuta, da presença? Sim, até porque nós, nos primeiros tempos de presença no Japão, nós não sabemos como exprimir os nossos sentimentos e muito menos como transmitir a palavra de Deus. E, naturalmente, temos que escutar muito, escutar. Dizia uma vez um paroquiano, quando eu comentei com ele, olha, eu estou preocupado porque não sei se as pessoas entendem aquilo que eu quero transmitir. E ele respondeu-me, Padre, não se preocupe tanto com as palavras que diz, preocupe-se mais com a forma como as diz. Isto tem muito a ver com a escuta e tem muito a ver com a forma japonesa de entender o que está para além das palavras e o que está por detrás das palavras. E tem a ver também com a missão hoje, com os caminhos da missão hoje. Como descobrir quais serão estes caminhos? Os caminhos da missão hoje, penso que nunca é demais repeti-lo. Diálogo, diálogo, diálogo. E o diálogo, lá está, pressupõe a escuta. A escuta tem que ser prévia ao diálogo, ou simultânea. E a escuta pressupõe uma grande humildade para pôr em questão os próprios valores. O futuro da missão, o futuro presente da missão, será esse diálogo. E eu diria, nós falamos muito do diálogo interreligioso e também do diálogo intercultural. Eu penso que, há um outro termo que eu gostaria de usar, que é o diálogo pré-religioso, que é aquele diálogo, se nós formos à Fratelli Tutti, nós vemos que é aquele diálogo onde nós colocamos ainda num estrado identitário, antropológico identitário, onde nos encontramos, nós dialogamos antes de passarmos às nomenclaturas religiosas ou cristãs, à institucionalidade. Criamos alguma sintonia até de palavras, é isso que está em causa? Criamos uma sintonia de palavras e criamos um entendimento através da diferença das próprias palavras. O Lavrar a Terra terá aqui uma imagem que pode ilustrar este diálogo pré-religioso. Sim, o lavrar da terra, essas terras em pousio que têm que ser lavradas. Eu refiro muito a essa dimensão porque o lavrador, qualquer lavrador, sabe que antes de semear tem que lavrar a terra, tem que preparar o terreno. E nós temos muitos terrenos em pousio, porque já não caminhamos descontraídamente sobre terrenos de cristandade, o que é bom, porque nos desafia e nos leva a novos caminhos, a enverdar por novos caminhos, a pensar a novidade do espírito. E esses terrenos em pousio são muitas vezes constituídos por cristãos desiludidos, por ateus, por agnósticos ou por membros de outras religiões também desiludidos e muitas vezes indiferentes. O Tomás Alick, no seu último livro, refere algo que me parece bastante importante. Ele fala dos knowns. Os knowns são aqueles a quem perguntam qual é a tua religião e ele responde, known, nenhuma. Portanto, entre esses knowns, há duas
digamos, duas versões. Aqueles que são os dwellers, aqueles que estão contentes com o lugar onde estão, portanto, que não descalçam as pantufas, e há aqueles, os seekers, aqueles que procuram, os buscadores. E o futuro da missão também passará, diz ele, e eu subscrevo totalmente, pelo diálogo com esses buscadores que se consideram indiferentes ou religiosos. E esse é o pressuposto para a construção da fraternidade, para o encontro entre povos, para a paz? Penso que sim, e a paz que é tão necessária nos nossos tempos e que, da qual ou para a qual nós necessitamos de ser instrumentos. E perguntava-lhe precisamente, enfim, fazia aqui uma ligação com este tema, porque mesmo nos conflitos que estamos a assistir nestes dias na Terra Santa, há aqui uma dimensão também de diálogo interreligioso que é necessário fomentar. Sim, eu diria que não... Claro que a guerra, a dimensão religiosa, enfim, terá o contexto histórico, mas a guerra é política acima de tudo, não é? Sim, exatamente. Eu diria que aí as religiões, novamente, têm um papel fundamental a desempenhar como instrumentos de paz, como instrumentos de diálogo. Mas antes dessa dimensão, volto à questão anterior, o diálogo pré-religioso, que é o fundamento antropológico identitário. Também aí é premente, é necessário, é urgente. É urgente. O que está a passar-se é terrível, terrível. Diálogo, 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 como disse o padre Adelino Ascenso, com todos, voltando à expressão do Papa, é o que o missionário hoje deve levar na sua bagagem. E pergunto-lhe se o missionário do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Sim, o missionário terá que ser missionário no lugar onde está. Porque isso é algo, como dizia o Papa Francisco, nós somos uma missão. A partir do momento em que temos consciência que somos uma missão, estejamos nós aqui ou estejamos do outro lado do mundo, nós temos essa necessidade e essa obrigação. É curioso, eu gostaria de focar aqui um aspecto do diálogo com aqueles, ainda vamos às terras em poesia, ou labrar as terras em poesia, aqueles que se consideram ateus ou agnósticos, ou mesmo ateus. Eu recordo-me de uma vez que participei num fórum de diálogo interreligioso no Japão, principalmente com budistas. Eu representava a Igreja Católica e havia dois comentadores no final do dia. Um desses comentadores era o professor Kawanabe, que era o marido da minha professora de japonês, que traduziu a minha tese para o japonês, do inglês para o japonês, e era ateu convicto. Isto é incrível. Ele foi um dos comentadores nesse fórum e deu um testemunho impressionante sobre o diálogo pré-religioso. Portanto, o diálogo fraterno entre pessoas de diferentes religiões ou entre pessoas que se consideram não religiosas, como ele, que se considerava ateu. Antes de morrer, deixou um bilhetinho à sua mulher, que a sua mulher me entregou depois, que era um bilhete de amizade e de despedida. Ele tinha um problema oncológico, traduziu a tese, mais de metade da tese, quando estava hospitalizado, foi operado 8 vezes, e aquele bilhetinho era um sinal de uma amizade profunda. Aquele homem, ateu convicto, deu um testemunho cristão muito mais forte do que muitos cristãos. Por essa capacidade de construir laços e de amizade. Exatamente. E independentemente da religião. Independentemente da religião ou independentemente se professamos uma religião ou não. É esse estrado antropológico identitário, pré-religioso. Antes de tudo somos pessoas, não é? Exatamente. E é nesse ambiente que deve acontecer hoje a evangelização, a missão. É por aí que a Sociedade Missionária da Boa Nova quer apontar rumos?
Eu penso que a sociedade missionária, naturalmente... Enfim, e aqui referindo, porque é superior-geral desta sociedade. Sim, claro que acredito que qualquer evangelizador, não é? Sim, isto é algo em que eu acredito. E quando... claro que eu não vou influenciar a sociedade missionária, mas, de qualquer modo, é a minha convicção. Eu só posso falar sobre aquilo do qual estou convicto. E eu estou convicto de que o caminho da missão passa por aí, principalmente por aí. Volto ao início. Diálogo, diálogo, diálogo. A Sociedade Missionária teve a sua última Assembleia Geral o ano passado, a 14ª Assembleia Geral, e aí decidiu-se, naturalmente vimos novos rumos que a Sociedade Missionária terá que trilhar, e também achamos que dentro destes novos rumos nós deveríamos estruturar um género de uma esteira, estender um género de uma esteira de preparação rumo ao centenário, em 2030. E é isso que nós estamos agora a preparar. Vamos ter, cada ano, vamos ter um tema específico, vamos ter, naturalmente, um propósito específico e por aí vamos caminhando até 2030. E já lá vamos a esse programa rumo ao centenário. Antes pedi-lhe que recordasse os tempos da Fundação, há 100 anos. Acredito que foi um projeto missionário que surgiu em circunstâncias adversas, se calhar não imediatamente com esse propósito de diálogo, diálogo, diálogo. Os tempos eram outros, não é? Os tempos eram outros. Foi em 1930 que o Papa Pio XI nomeou primeiro superior-geral da Erigenda, como se dizia, Sociedade Missionária, foi a 3 de outubro de 1930, e nomeou precisamente Dom João Evangelista de Lima Vidal, que era bispo de Vila Real. Já tinha sido bispo de Angola e mais tarde viria a ser também bispo de Aveiro. Portanto, ele foi o primeiro superior-geral da Sociedade Missionária que estava para ser erigida precisamente com a data de 3 de outubro de 1930. Depois havia colégios das missões, o Colégio de Tomar, no Convento de Cristo, o Colégio de Sernacho do Bom Jardim e também Cucujens, que Cucujens tinha sido a casa-mãe dos beneditinos. E o Papa, disse que quando a Sociedade Missionária fosse criada, que esses colégios passariam a seminários da Sociedade Missionária. E em 1932, 24 de outubro de 1932, a Sociedade Missionária foi oficialmente criada pela Bula Suavicane. E daí a 2 dias, os primeiros 5 membros da Sociedade Missionária fizeram o seu juramento no Instituto. Nessa altura era a Sociedade Portuguesa das Missões Católicas. Depois passou a Sociedade Missionária das Missões Católicas Ultramarinas, mais tarde a Sociedade Missionária Portuguesa e depois, quando se internacionalizou, quando começou a receber membros dos lugares onde trabalhamos, passou a ser Sociedade Missionária da Boa Nova ou Missionários da Boa Nova, que é a nomenclatura atual. E que tem entre os seus membros o clero de diferentes dioceses. Aliás, creio que o desígnio era que os que pertencessem à Sociedade Missionária da Boa Nova fossem uns missionários, lá está, utilizando a linguagem do Papa na mensagem para este ano, de coração ardente. Sim, sim. De coração ardente, e é muito curioso esta ligação às dioceses portuguesas, logo no início, na gênese da Sociedade. Vinham das várias dioceses, esses missionários. Exato, porque foi também em 1930 que o Papa Pio XI escreveu uma carta aos bispos portugueses pedindo que cedessem alguns dos seus padres para a formação nos 3 seminários, os 3 seminários que eram os colégios das missões, passariam a ser os 3 seminários da Sociedade Missionária, que estava a ser constituída. E que eram os seminários, repito, de Tomar, o Convento de Cristo em Tomar, Sernacho do Bom Jardim e também Cucujens. E vieram padres, portanto, houve 5 dioceses que responderam positivamente, e vieram padres para a nossa formação, além de 2 que vieram da Itália e que ficaram connosco muito tempo.
vieram padres de Braga, da Diocese de Braga, da Diocese do Porto, da Diocese de Vila Real, da Diocese de Leiria e do Patriarcado. Portanto, esses foram os primeiros formadores dos seminaristas da Sociedade Missionária. 3 anos após a criação da Sociedade Missionária, em 33, 3 é anos, ordenado o primeiro sacerdote. Exatamente, o padre Garcês, portanto, em 1933. Depois, em 1937, os primeiros missionários partiram para Moçambique. Depois, em 1970, houve outros missionários que partiram para Angola e Brasil. Em 1980 para a Zâmbia e em 1998 para o Japão. Acredito que nestes anos de meados do século XX, este trabalho missionário que desenvolvia a Sociedade Missionária da Boa Nova estava muito relacionado também com o regime concordatário da altura. Sim, a concordata... E o acordo missionário que existia também na altura, não é? Exatamente, porque a concordata de 1857 dizia que, portanto, nós tínhamos obrigação de evangelizar aqueles campos de missão que eram as colónias portuguesas, principalmente na Índia e na China. E foi aí que em Sernacho do Bom Jardim foram formados muitos padres, passaram por lá muitos padres e que se formaram lá, que depois partiram para as missões para esses lugares. Teremos a oportunidade ao longo deste tempo rumo ao centenário de olhar esta história. Esta terça-feira é apresentado o programa Rumo ao Centenário. Que marcos vão assinalar e, desde logo, nesta terça-feira, o que é que acontece em Cocujães? Vamos ter às 16 horas, naturalmente, o início solene. Bom, teremos uma exposição missionária e depois temos uma conferência por Dom Carlos Azevedo, do Comitê Pontifício para os Estudos Históricos, que falará sobre uma conferência sobre os inícios da sociedade e, principalmente, o significado da sociedade para a Igreja Portuguesa e o futuro da sociedade missionária. E depois essa exposição vai mostrar também os marcos da história que estão nestes 100 anos de presença missionária. Exatamente. Padre Adelino Ascenso, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas teremos, por certo, muitas mais oportunidades de voltarmos a esta história e ao trabalho que a Sociedade Missionária da Boa Nova foi fazendo ao longo destas dezenas de anos. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E, de facto, os 100 anos da Sociedade Missionária da Boa Nova, que lhe vamos dando conta ao longo dos próximos tempos, seja aqui no programa Eclésia, seja também na agência Eclésia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.